Quem aqui tem curiosidade de saber mais sobre contratos, parcerias com a Petrobras? Deixa eu ver, levanta a mão. Olha quanta gente, hein? Então agora nós vamos ter uma palestra dupla, uma na sequência da outra, sobre esse assunto. Vale muito a pena você ficar ligado, tá? A primeira palestra é sobre visão geral e orientações acerca da gestão contratual de parcerias tecnológicas com a Petrobras. E aí eu já quero chamar aqui direto para o palco o gerente setorial da gestão de contratos da Petrobras, Raoni Gonzaga. Seja muito bem-vindo. Se quiser ficar no palco aqui, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, meu nome é Raoni, eu estou na Petrobras há 14 anos e recentemente eu assumi a gerência setorial de gestão contratual do Centro de Pesquisas, né? Vou falar um pouco sobre o nosso processo. Vamos lá, né? A gerência ela foi criada num contexto um pouco diferente, a gente tinha muita compartimentalização das coisas. Os instrumentos contratuais de serviço ficavam num lugar, as encomendas tecnológicas em outro, os modelos de negócio em outro, a parte dos termos de cooperação propriamente dita em outro. Então, a gente fez um movimento interno de gestão de centralizar a gestão contratual. E aí, eu fui o gerente setorial, né, selecionado para a vaga, e aí, o que a gente ataca, né, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, né? Praticamente, manual de gestão, que vocês conhecem bem, né? Para a gestão dos termos de cooperação. A gente tem uma equipe muito enxuta, né? Então a gente tem muita dificuldade de dar vazão para as solicitações quando elas não vêm pelo canal oficial, que é o investimento externo, né? O e-mail. E aí, quando a gente não consegue uma solução ali via padronizada de entrada, né, a gente faz algumas reuniões específicas para tentar sanear o problema. Então, essa informação está aqui no primeiro ponto, para dúvidas ou problemas sistêmicos relativos ao Sigitec, acionar a central de atendimento através do e-mail. O Sigitec ele é a solução e, vamos dizer assim, o gerador, né, também de muitos problemas, né? Às vezes não é tão intuitivo como a gente gostaria que fosse, né? Tipo um iFood ali, né? Que você não tem muito para onde ir, né? Mas o Sigitec, às vezes a gente fica um pouco perdido ali, a gente está acostumado a dar esse apoio. A gente está tendo outras soluções internas também que estão sendo desenvolvidas. Então, em breve, a realidade dos novos termos de cooperação não vai passar pelo Sigitec. E para dúvidas e divergências do entendimento, a gente pede para sempre entrar em contato com esse investimento externo @Petrobras. Vejam que são dois canais, um centrado em Sigitec e o outro centrado em dúvidas do manual de gestão. Tá? E aí eu tenho um disclaimerzinho aqui, né? O manual de gestão, como qualquer outro código, né, ele pode gerar problemas de interpretação. E aí a gente pede sempre que, na dúvida, pare. Liga para a gente, entra em contato, né? Manda um e-mail, veja, será que isso que a gente quer fazer é uma conduta vedada ao manual ou não? Não entendi direito essa parte, né? Então, a gente está aqui à disposição para tirar essas dúvidas e é sempre melhor a gente tirar essa dúvida enquanto está todo mundo aqui, né, realizando o projeto, do que depois, na hora da prestação de contas final, que aí muitas vezes o professor já não está mais lá, a equipe já não está mais ali, as pessoas, né, têm uma carreira que também anda, né, nem sempre a pessoa continua no mesmo lugar depois daquele tempo. Então a gente pede sempre para tirar as dúvidas sempre que você tiver com uma dúvida e assim, das mais diversas dúvidas, tá, gente? Tem dúvidas bem triviais e tem muito complexas também, mas é sempre importante que confiem nesse canal aqui. Sempre que chegar um e-mail ali, vai ser analisado, vai ser discutido internamente e vai ser feita uma resposta em conjunto para vocês, tá? Falar um pouquinho do manual de gestão. É um documento vivo, tá? Eu sempre bato nessa tecla. A gente consolidou ali, né, conhecimento de vários anos, né, de gestão de termos de cooperação tecnológica e elencamos ali o que
daria mais certo, né? Mas o processo é vivo, né? Então, caso as instituições entendam que tem uma parte do processo de prestação de contas, por exemplo, que não funciona muito bem, a gente está aberto a receber as sugestões, tá? E, se for o caso, a gente atualizar também o nosso manual, claro, com todo, né, apoio do nosso jurídico, né, das áreas que dão suporte a isso. Tá, aí pode quebrar um pouco o gelo ali, nem tudo são flores, né? Eu entendo muito, e uma das coisas assim, né, mudando um pouco de assunto aqui, tem um propósito muito grande, né, em todo mundo que está aqui, né? Não é só trabalhar, né? Tem um propósito muito grande em relação a projetar o nosso país, né? Em relação a sermos reconhecidos como, de fato, uma nação pujante em vários sentidos, né? Então, é muito nobre, né, esse trabalho aqui, quando a gente está falando de uma cooperação tecnológica com a Petrobras. A gente olha com muito carinho para esse lado, né? E a gente tem muitos, vamos dizer assim, né, pontos que a gente chama de dolorosos, porque eles envolvem muito HH, né, de muita gente. E como a gente falou lá, nossa equipe é pequena. Então, sempre quando a gente fala assim, eu trabalho na prestação de contas, a pessoa, caramba, esse aí não tem paz, né? Porque realmente a demanda é muito grande. Então, ali, o que eu vim trazer para vocês? Prazos do manual de gestão, né? Tem uma dificuldade muito grande da gente conseguir cumprir as tarefas, né? No tempo que o manual propõe. Né? Atenção aí para a equipe executora, né? Para a gente estar com essa documentação, né, bem consolidada. A questão dos fatos consumados, que já não é mais uma realidade no nosso processo. E o encerramento dos termos de cooperação. Vou falar um pouquinho de cada um, né? Primeiro ponto, aditivo, né? A gente sabe que no PID, mais ainda do que um contrato normal, a gente tem mudanças de rota, a gente tem fatos supervenientes, né, que acabam trazendo uma nova realidade para o nosso termo de cooperação. Então, vamos atentar aos prazos que a gente tem para a gente fazer isso acontecer, né? 75 dias antes da vigência é o nosso limite, então não vamos deixar chegar no limite lá. Depois que chega no limite, o estresse de toda a linha ali de trabalho acontece. Então, vamos tentar ficar atento a esse prazo. Em até 10 dias após o fim da vigência, devem ser sanadas as pendências para envio relatório técnico. Esse também é um ponto, né? A gente tem alguns relatórios técnicos que acabam não sendo recebidos na época. E aí, mais uma vez, vem aquela parte lá que eu falei das dúvidas, né? Olha, a gente já sabe que vai ser difícil esse relatório técnico sair, porque a rota que a gente escolheu da pesquisa não foi muito, não deu muito certo, a gente queria fazer isso. Então, vamos conversar ao longo do termo de cooperação, para a gente não chegar no final com aquilo tudo que todo mundo já sabia que ia acontecer, acontecendo, né? Então, vamos tentar resolver antes isso. A gente não ter problema com esses prazos, né? Então, em até 30 dias após o fim da vigência, a prestação de contas final deve ser submetida à análise e a Fundação deve realizar a devolução do saldo. Isso é um prazo difícil da gente cumprir. Para a gente cumprir esse prazo, a gente precisa que seja diligenciado sempre, né, a prestação de contas, não só lá no momento de submeter, né? Eu sei também que a realidade de cada fundação é uma, né? Então, bem, a necessidade de eu ter um departamento, vamos dizer assim, adequado ao número de cooperações técnicas que cada universidade tem. E depois vem o termo de cooperação deve estar encerrado em até 90 dias após o fim da vigência. Isso a gente é cobrado, tá? Em relação a esse ponto, e é muito difícil a gente ter o termo de cooperação encerrado, de fato, em até 90 dias. Eu peço sempre esse tipo de exposição nossa aqui, né, para trazer sempre essa necessidade de colaboração de todo mundo envolvido para a gente conseguir fechar nos prazos aí que a gente se compromete. Agora foi. Vamos lá, equipe executora, né? Enquadramento do colaborador. Isso aqui é um trabalho, vamos dizer assim, recorrente nosso lá. Esse enquadramento influencia diretamente na documentação comprobatória exigida, né? Então, é importante a gente alinhar para as diferenças, né? Para depender de cada tipo de colaborador, tem uma governança própria, né? Então, tem que estar bem atento na hora da gente fazer esse cadastro, né, de todos que estão participando do processo.
fato consumado era uma prática de gestão, né, no passado, que hoje é vedada pelo manual de gestão. Então, sempre que as coisas, né, as decisões de projeto têm que ser tomadas e investimentos serem feitos, é muito importante que a gente consulte o manual de gestão. Realização de despesas não previstas em plano de trabalho é uma conduta vedada. Então, a gente tem que revisar o plano, fazer uma reformulação se for o caso, entendeu? Para a gente, vamos dizer assim, não ter problemas no final, na prestação de contas final, porque quando a gente não resolve isso ao longo do termo de cooperação, a gente acaba gerando um passivo para todo mundo, né? Perfeito. Aqui, de fato, quando a gente tem aqui o encerramento propriamente dito, né? A gente tem as etapas do encerramento, que é a devolução do saldo remanescente do projeto, a prestação de contas final quitada, submissão e aprovação de todos os relatórios e a assinatura do termo de encerramento. Então, às vezes, a gente consegue, né, depois de bastante HH, devolução do saldo, prestação de contas final quitada, submissão e aprovação dos relatórios, e aí, na hora de assinar o termo de encerramento, 1 ano para assinar o termo de encerramento, que é um clique. Aí, a gente tem vários problemas desse tipo. Então, é muito importante que as fundações, né, tenham, vamos dizer assim, capacidade de influenciar o ecossistema ali ao redor, para a gente conseguir fazer essa realidade acontecer. Então, por que eu estou falando disso tudo também? A Petrobras recentemente criou uma área, que é a RD, que um dos grandes processos dela é, de fato, fazer uma ponte com o TCU, né? O Tribunal de Contas da União. Então, assim, todas as contas da Petrobras, num todo, né, vão ser submetidas à tomada de conta especial, né? Então, tem um prazo para que isso seja implementado, né? Só que uma hora esse processo vai chegar também nos termos de cooperação, e a gente tem que estar com todo no máximo da conformidade para a gente não ter nenhum tipo de problema, né? E aí a gente não tem poder de decisão sobre esse processo, é um processo nível administração pública muito maior, e a gente vai fazer várias comunicações em relação a todos os parceiros, né, que estão envolvidos, para a documentação estar, vamos dizer assim, totalmente conforme na hora que isso acontecer, de fato. E a gente tem aqui um horizonte de menos de 1 ano para isso acontecer. Então, talvez a gente esteja falando de semestre que vem, primeiro ou segundo semestre de 2025, né? E a gente tem que estar pronto até lá, com toda a nossa documentação conforme, os termos de encerramento assinados, dispensação de contas final quitadas. Tudo que a gente sabe fazer, sempre fez e vamos continuar fazendo, né? Cada vez melhor, para gerar os impactos que todos esses termos de cooperação geram. A gente tem uma carteira de 800 termos de cooperação que ficam lá. Além disso, são 150 contratos de serviço, tem os contratos de licenciamento tecnológico da Petrobras, tem assim, uma diversidade grande de instrumentos contratuais que a gente, vamos dizer assim, a nossa relação, né, com a sociedade através deles, né? E é muito importante, todos eles têm um olho muito, vamos dizer assim, a palavra seria o carinho, né? Mas não é o carinho, é a vocação da empresa, propriamente dita, né? Então, peço muita colaboração de que tudo que a gente está discutindo aqui chegue, né, o máximo possível nas pessoas que estão envolvidas, para que a gente não tenha problema desses encerramentos fora do prazo e de conformidade de prestação de conta, principalmente, tá bom? Agora a Isabela vai falar um pouco mais da continuidade, né, do que acontece depois que o termo de cooperação ele acaba, né? Só para fazer uma apresentação oficial, então, a Isabela Brito é gerente setorial do SEMPES, né, da Petrobras. E ela vai trazer, então, aqui para a gente agora a palestra Visão Petrobras sobre a relação entre o encerramento de projeto e a ANP. Ok? Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Muito obrigada. O palco é seu. Boa tarde a todos. Eu fui apresentada, né? Sou Isabela Brito, trabalho na Petrobras no SEMPES. Alguns aqui já me conhecem. Eu estava no lugar do Raoni há um tempo atrás.
fazendo a gestão dos contratos. Então, eu fui convidada e eu disse, Raoni, vamos comigo, para vocês conhecerem o Raoni, né? Ele é agora, ó, a pessoa que vocês podem perturbar ele, é ele, o nome é ele. Então, gente, eu vou falar um pouquinho, eu quis fazer essa parceria com o Raoni, porque esse ponto do encerramento da nosso termo de cooperação é muito importante para a gente, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o resultado do não encerramento no prazo, o que é que acontece para a Petrobras, tá? Então, para falar disso, eu trouxe um pouquinho aqui para o que é que acontece com o termo depois que ele encerra, o que é que a gente faz com ele, né? Então, eu vou falar um pouquinho da jornada do projeto. O de cá tá ruim para ver, o de cá tá melhor. Jornada do projeto ANP após encerramento e o encerramento dos projetos ANP na Petrobras, né? Como é que tá os resultados. Então, quando eu falo dessa jornada após o encerramento, eu tenho que falar dos critérios de fiscalização da ANP. O que é que a ANP fiscaliza? Depois que encerra o projeto, eu entrego para ela, o que é que ela vai olhar, tá? Ela começa olhando, né? Eu faço a entrega do documento e aí ela começa olhando o que ela chama de mérito. O que é o mérito? O mérito isso é um P&D. Isso foi realizada, as atividades que foram do projeto, foi pesquisa e desenvolvimento? Esse é o primeiro critério. Depois ela olha as despesas. Aí sim, passou pelo mérito, ela vai olhar as despesas. Quais despesas foram realizadas, foram de acordo? Eu vou detalhar um pouco mais para frente. E depois ela vê se o projeto foi feito de acordo com as regras da resolução. Então, a Petrobras, né, fica submetida a esses critérios depois que os projetos encerram. Aí eu vou linkar eles com o que vocês fazem durante nossos projetos e os nossos resultados. Então, vamos começar com o mérito, né? É o primeiro critério avaliado, como eu falei, tá? O projeto é dito aprovado por mérito se ele tiver suas atividades enquadradas como P&D, como eu disse para vocês, e a glosa por mérito é 100%. A Petrobras perde o projeto todo, se aquilo não for um P&D de acordo com a definição de P&D para ANP, tá? E aí eu criei aqui uma cartilha para mitigar o risco de glosa. E eu trouxe alguns itens aqui. Então, qual é o documento principal aqui que a ANP olha isso? O RTC, que é o Relatório Técnico Consolidado. Esse RTC sai da mão dos coordenadores, tá? Então, é muito importante esse documento para a gente, tá? O nosso técnico, o nosso pesquisador, é um dos responsáveis aqui, junto com o coordenador. Pontos de atenção, que eu não estou enxergando aqui, não. É importante que o mérito do projeto esteja bem explicado dentro do relatório, tá? Para projetos de infra, eu vou na memória. Para projetos de infra, o que é a glosa no projeto de infra, por mérito? É se ele não é finalizado, de acordo com o que foi autorizado e eu não tenho uma infra funcional. Glosa total do projeto. E o RTC, ele deve ser entregue no prazo, exatamente. Toda vez que um projeto acaba, a Petrobras tem 120 dias para entregar o projeto para a ANP. Esteja ele como estiver, eu tenho que entregar o projeto ANP. Então, se esse relatório não está pronto, o que é que eu faço? Eu entrego o último relatório aprovado, mas eu entrego o relatório para a ANP. Porque eu, Petrobras, cumpro o prazo das parcerias. Então, depois ela vai para as despesas, né? Ela vai analisar as despesas. Mas nas despesas, para eu falar das despesas, eu trouxe um pouquinho o fluxo, né? Como é que acontece? Primeira coisa que a gente faz é uma nova proposta. E essa proposta precisa ser elaborado um plano de trabalho, onde eu elenco todas as despesas que vão fazer parte daquele plano de trabalho, certo? E aí a gente elabora o que a ANP chama de PTR, que é o plano de trabalho. Esse é o primeiro documento que eu entrego para a ANP, tá? E aí ele faz parte do contrato. Quando eu entrego esse documento para a ANP e o contrato está assinado, vocês começam a realizar. Vocês começam a realizar as despesas do contrato, certo? E é nesse momento que a fidelidade ao plano de trabalho é exigida pela Petrobras. Então, é para realizar aquilo que foi acordado, né? Aquilo que foi planejado. E aí,
para receber parcela, precisa prestar conta. Para que a Petrobras olhe essas despesas, vocês apresentem os documentos, né, comprobatórios, e a Petrobras possa aprovar essas despesas. E todas essas informações que vocês botam na nossa prestação de conta, que elas são aprovadas, ela vai para onde? Ela vai ser elaborado um relatório financeiro que é exigido da Petrobras pela ANP, que é o REF, Relatório de Execução Financeira. Então, é dentro do Sigitec, na hora que vocês preenchem a prestação de conta, que eu tiro as informações e preencho esse relatório. Então, esse relatório, REF, é que eu entrego para a ANP. Então, eu acho que alguns aqui já conseguiram perceber a importância da prestação de conta final, ou não? Se a prestação de conta final não vem, o que é que eu entrego para a ANP? Nada. Um REF incompleto. Metade do meu projeto eu deixo de entregar para a ANP, se a prestação de conta final não for feita. Tá? Então, é muito importante para a Petrobras, porque isso aí é glosa direta. Se eu fiz um desembolso para vocês, mas na hora de apresentar para a ANP como foi gasto, eu não apresento glosa. Ela chama de recursos não utilizados. Vira automaticamente glosa para a Petrobras. Então, a gente precisa muito que essa prestação de conta final passe a ser importante para vocês também. Mas a proposta precisou de revisão, né? O plano de trabalho precisou de revisão, como o Raoni falou. É uma reformulação, é um aditivo, não tem problema, né? A gente já sabe que ela entra no fluxo, revisando o plano de trabalho, vai fazer parte da prestação de contas, novas despesas. Isso não impacta, a ANP não impede nada disso, é por isso que a gente faz. Porque no final ela vai entrar no REF do mesmo jeito. Tá? Então, o que é que eu trouxe na cartilha? O documento principal é o REF, Relatório de Execução Financeira. Ponto de atenção, o prazo na entrega da prestação de conta final. Os encargos e benefícios, que é um ponto que eu acho importante vocês saberem, que a gente, durante a fiscalização da ANP, a gente conseguiu aprender, né? Porque a gente está sempre aprendendo com a ANP. E aí, acima de 80%, caiu o limite. Isso não é regra mais, né? Lembra que quando saiu a primeira resolução, a ANP botou lá 80%. Acima de 80% não pode fazer. Vocês discordaram, todo mundo foi contra, negociou com a ANP, caiu o limite. Mas se passa dos 80%, ela pede detalhamento. Então, fiquem espertos, porque a Petrobras vai pedir também. DOA e custos indiretos. Não pode ultrapassar os 5%, isso é fato, porque a ANP diz 5% DOA, 15% custo indireto. E o que a Petrobras faz hoje? 5% DOA no planejamento. 15% custo direto no planejamento. A ANP avalia na execução. Isso é uma coisa que a gente está avaliando. A gente sabe que o impacto para as fundações é muito grande, porque a gente sabe que os 5% nem dá. A gente entende o lado de vocês, mas isso a gente está avaliando, porque se tiver muitas glosas nesse sentido, nesse tipo de forma estratégica que a Petrobras faz, a gente vai mudar. Porque se vocês acham que os 5% não dá, tem que negociar com a ANP um valor maior. A Petrobras não vai ficar impactada se a gente estiver tendo glosa nesses 5%. Porque quando vocês devolvem, só para quem não sei se todo mundo entendeu, no final do projeto você devolve, aqueles 5% já passou a ser 7%, 8% em cima do valor menor. Né? Outra coisa, as viagens. As viagens, gente, é um ponto muito importante que eu trago aqui para vocês, que faz parte lá do nosso relatório de execução financeira, porque quando começou essa resolução, não sei se todo mundo lembra, a ANP colocou no planejamento que as viagens fosse planejada e olhada lá. Se você vai para a Alemanha, qual é o valor da diária permitida? Se você vai para o Reino Unido, o valor da diária. Brasil, outro valor da diária. Ela tirou isso? Não tirou. Continua tendo lá uma regrinha dentro da resolução, uma tabela de referência para as diárias, dependendo do percurso. Só que eu não coloco mais isso no planejamento de forma explícita. Vocês fazem um planejamento na planilha, a gente valida,
beleza, e eu coloco num saquinho de dinheiro, tome aqui, ó, as diárias. E vocês vão realizando as viagens de acordo com... Porque pode haver mudança, né? Ou planejou uma coisa, mudou. Quem que tem que tomar conta se os valores das diárias estão de acordo? Fundação. Muito obrigada. Exatamente. Tá? Então, eu peço atenção no valor das diárias, porque é uma coisa crítica para a gente, porque a gente deixou mais livre, de acordo com para não planejar daquela forma engessada, né, e facilitar a contratação, mas a gente precisa ter atenção na execução. E aí, depois de olhar as despesas, eu trouxe aqui os pontos críticos, a ANP olha também as regrinhas. E aí tem alguns pontos aqui importantes. Uma coisa que a ANP olha, principalmente, eu vou juntar até essa daqui. O projeto precisa de autorização prévia? A qualificação do projeto é admitida para o executor? O enquadramento do projeto está correto? Essas três coisas que ela olha, essas regrinhas, eu achei importante para trazer para vocês, principalmente para os coordenadores, porque é o seguinte, a Petrobras, vocês sabem, a gente analisa a proposta de vocês, verifica se está de acordo, mas quando entra na parte técnica, a gente trabalha com contrato de serviço, então tem pessoas lá que têm qualificação para a gestão, mas não tem qualificação técnica. Então, é o técnico, né, é o coordenador, junto com o nosso pesquisador, que a gente chama assim, que qualifica o projeto, que escolhe a qualificação do projeto. Então, o pessoal que está do outro lado, ele não tem tanta competência para dizer assim, não, essa qualificação está errada. Algumas exceções, quando está explícito, eles conseguem ver. Então, é muito importante que o coordenador, junto com o pesquisador da Petrobras, faça a qualificação correta. Porque se eu qualificar errado e aquela qualificação era uma qualificação de autorização e eu não pedi, glosa do projeto todo. Tá? Então, essa qualificação, por isso que a gente fica muito em cima, esse projeto, essa qualificação mesmo. E fora que a qualificação também define que despesas podem entrar, né? Se a qualificação for incorreta, eu posso permitir uma despesa que não era para permitir. Então, tudo isso. Houve terceirização da pesquisa, isso é um outro ponto que as fundações precisam ficar atentas. Eu vou falando aí, daqui a pouco ele volta. O que é que acontece? Quando se é pedido contrato de serviço no plano de trabalho, o que não pode é um contrato de serviço para fazer a pesquisa. Isso não pode. A ANP não permite. Isso é terceirizar a pesquisa. Se o executor é a Unicamp, é a Unicamp que tem que fazer a pesquisa. Tá? Então, os únicos serviços que podem ser terceirizados são os serviços complementares. Eu não consigo fazer uma análise X, mas eu tenho uma empresa que faz, eu tenho uma outra CT que faz, e aí eu contrato e ela faz para mim, mas quem vai pegar aqueles dados, que vai analisar, vai botar na bancada, fazer outros testes, juntar, é o executor da pesquisa. Outra coisa, se as despesas admissíveis somente despesas admissíveis foram apresentadas, isso nosso Sigitec está parametrizado, mas é importante também que, mesmo assim, a gente olha, porque às vezes a interpretação pode ter sido errada, está lá dizendo que é despesa X, e aí a pessoa preenche documentos, informações daquela despesa, mas não é bem aquela despesa que está sendo colocada ali. Então, por isso que não basta só nosso sistema abrir só os possíveis, a gente também olha se aquela despesa que está liberada ali é aquela que a gente imaginava que era ser preenchida. Um ponto importante é sobre a justificativa dentro das despesas. Cada despesa que entra em nosso termo de cooperação, vocês precisam justificar. A Petrobras chega a ser chata, né? Essa justificativa melhora isso. Por quê? Toda ela entra nesse relatório de execução financeira da ANP. Tá? E ela glosa mesmo se a justificativa for... a gente tem projetos internos e a gente colocou a justificativa. Para que você queria aquele cromatógrafo? Para executar a pesquisa. Glosa. Tá? Então, não é para executar a pesquisa, todo mundo sabe, mas é para fazer o que com aquele cromatógrafo, né? É para fazer, isso que ela quer.
E, por fim, o princípio da economicidade, que saía direto com as fundações, né? Licitação, tomada de preço, são boas práticas que zelam pelo princípio da economicidade. É por isso que a gente tem a exigência das 3 cotações, para a gente ver se os preços estão de acordo com os preços de mercado, né? Além do compliance da Petrobras, com a exigência nossa, a gente também atende o critério de economicidade que é exigido pela ANP na resolução. Então, aqui na cartilha, quando eu falo de regra, todos os documentos da ANP são olhados, seja ele técnico ou financeiro, né? Os pontos de atenção eu coloquei aqui, e principalmente em relação ao prazo da vigência. As despesas devem ser executadas dentro da vigência. Porque existem exceções? Claro, comprou um equipamento e o equipamento passou, né, não chegou, e aí eu não pude pagar enquanto não chega. Então, vai cair fora da vigência. Mas você fez todo o seu processo de compra dentro da vigência. Isso é fato interveniente, a gente estuda e verifica como resolver. E a Petrobras assume ali o risco de glosa, tá? Porque é um risco, tá? A ANP pode glosar. Mas a gente entende que todo o processo foi cumprido pela fundação. O que não pode é pedir e lançar uma compra pós-vigência. Esse a Petrobras não vai assumir, não. E aí eu vou trazer para vocês agora alguns números para mostrar como está o encerramento dos projetos ANP na Petrobras. Só para vocês terem uma ideia. Aqui, em relação à RTC, como eu falei, quando acaba o projeto, eu tenho 120 dias para botar o projeto na mão da ANP, certo? Então, nessa primeira entrega dos 120 dias, é esse o cenário aqui. RTC, fora do prazo, 14%, dentro do prazo, 86%, os RTC são fechados dentro do prazo. Prestação de conta, 82% fora do prazo. 18% dentro do prazo. Eu trouxe o número para mostrar para vocês como é impactante, gente. O que é que a gente faz para a gente não ficar mais desesperados, né? A ANP fiscaliza a Petrobras, mas ela não fiscaliza assim que o projeto acaba. O projeto acaba, eu tenho um prazo de 120 dias para entregar. A prestação de conta final não foi entregue. Aí o que é que eu faço? Entrego o meu relatório financeiro incompleto. Entrego. Só que eu sei que a ANP não fiscalizou agora e eu já perguntei para ela, ANP, eu posso entregar uma revisão? Ela disse, enquanto eu não fiscalizar, você entrega outro, eu vou pegar o último. Foi a minha sorte, a minha salvação. Só que isso eu gasto um HH, gente, gigante. Eu tenho pessoas monitorando as prestações de conta de vocês para ver quando ela encerra, eu fazer uma nova carga para a ANP, entregar um novo documento. É retrabalho. Entendeu? Então, no momento que vocês não fecham a prestação de conta dentro dos prazos, penaliza a Petrobras 2 vezes, com risco de glosa e com gasto de HH. Hoje o cenário está assim, porque eu faço a reentrega. Então, hoje eu estou com 83% das minhas entregas completas. Eu tenho ainda 2% faltando RTC, 12% faltando PC e 3% faltando PC e RTC ao mesmo tempo. Mas eu consegui recuperar, e esse aqui é um cenário, aqui não está dando para ver direito, entre 19 e 23, de 2019 para 2023, 5 anos, tá? Então, assim, é uma visão de 5 anos e mesmo assim a gente tem coisa ainda faltando. A gente tem PC ainda sem fechar. De 2019. Porque às vezes vocês falam assim, mas são os legados, né? Quem é da fundação sabe o que eu estou falando, né? Os legadões, era muito difícil, era tudo confuso, as prestações de conta. Não. Peguei 2019 a 2023. Então, assim, eu acho que está faltando foco em encerrar. Está faltando foco das fundações em encerrar. A ANP já está iniciando a fiscalização dessa etapa aqui, ó, 19 a 21. Ou seja,
eu não vou poder mais recarregar nada. Então eu peço, por favor, foquem nesse período, 19 a 21. Se tiver alguma coisa aberta, vamos fechar. Vamos fechar enquanto ela não começou a fiscalização, porque ela já mandou para a gente o aviso de que vai começar 19 a 21. Se a agência passar a realizar a fiscalização no ano seguinte que eu entrego o projeto, a Petrobras vai ter glosas imensas. E quem ela vai cobrar por isso? Então, gente, ó, é importante cuidar do encerramento das parcerias. Bora mudar esse jogo. Bora mudar esse cenário para que a gente não tenha até o problema que o Raoni falou. Vai vir a tomada de contas, vai sair da mão do SEMPES, e sair, aí eu já estou falando a parte do Raoni, é compliance da Petrobras, porque até não fechar essa prestação de conta, não é só a MP, não é só a glosa que a gente vai ter, mas é compliance da Petrobras. Então, outros setores estão vindo para tirar da mão do SEMPES essa cobrança, e a gente não vai ter mais essa gestão, vai passar a responder a órgão jurídico, TCU. Então, assim, eu acho que nenhuma fundação quer passar por isso. Era esse o meu recado, gente. Muito obrigado pelo espaço, tá? Muito obrigado, Isabela. Vou pedir para você continuar aqui no palco, tá? Chamar o Raoni aqui também. Alguém tem uma pergunta para um dos dois? Eu sei que deve ter um monte aí, né? Tá? Mas vamos para uma pergunta ali. A nossa equipe vai entregar o microfone agora. Lembrando só de falar o nome, de onde você é, e aí a pergunta aqui. Um dos dois vai responder. Ou os dois também, fiquem à vontade. Boa tarde, eu sou Ana Flávia da Fundação Casimiro, de São José dos Campos. E eu tenho uma dúvida quando você falou das diárias, né? Que você mencionou sobre a gente olhar na resolução os valores das diárias. Mas quando ele já vem previsto no plano de trabalho, lá o valor unitário da diária, a gente segue esse valor do plano de trabalho ou mesmo assim deve ser olhado na resolução? Pode seguir sim. Quando vocês planejam, que vocês passam para a gente quais são as viagens que vão realizar, quais são os valores da diária que você vai aplicar, a gente valida. Então, aquela planilhinha que você coloca lá no plano de trabalho, se aquilo dali você está cumprindo à risca, não precisa olhar, que a gente já olhou quando a gente fez o plano de trabalho junto com você. O problema é quando muda. Ia para a Alemanha, mas a viagem agora é Reino Unido. Verifica lá se aquela diária que foi prevista é a mesma para o Reino Unido. Entendeu? Ó, gente, se for rápido, dá tempo de fazer mais uma pergunta, mas tem que ser rapidinho. Vai lá. Ali, ó, o microfone ali, por favor, aqui na frente. Cadê a nossa equipe? Aqui, ó. Pode levantar a mão você mais um pouquinho, só para o pessoal ver. Aí, ótimo. Olá, boa tarde. Eu me chamo Yara Guedes, estou como gerente de inovação da FONPEC, Fundação de Apoio à Universidade Federal. A minha pergunta é para a Isabela, e eu vi que na programação do Confies, a Petrobras vai ter um momento que vai falar sobre conexões para inovação. Mas eu já fiquei curiosa, porque eu vi que o primeiro slide era sobre isso, então eu fiquei, será que ela já vai dar alguma palhinha sobre esse assunto? Eu vi que vocês também convidaram algumas instituições para serem parceiras do lançamento do Conexões para a Inovação. A minha pergunta é bem objetiva. O Conexões é um novo sistema porque vocês vão trabalhar fortemente com a questão da inovação, ou é o Sigitec que vai passar por um processo de reformulação, mudança? É isso. Não, o Conexões é um programa de inovação aberta da Petrobras. Ele tem vários braços. Um deles é a parceria através dos termos de cooperação, tá? No evento, vocês vão conhecer melhor todo o Conexões. Então, a gente tem parcerias com startups. Então, tem a parceria com o Sebrae, que abre aqueles editais para as startups, faz parte do Conexões. O meu slide do Conexões é porque agora eu faço parte da gerência Conexão para Inovação. Então, a minha gerência, que é conexões com órgãos governamentais, faz parte do Conexões. É isso, tá? Ótimo. E tem mais uma pergunta lá para a gente fechar. Boa tarde, eu sou o Júlio César da FUSP, Fundação de Apoio à USP. É uma pergunta relacionada a propostas do Sigitec sobre projetos de rede. A gente vivenciou isso agora, nos quais uma fundação recebe o recurso para fazer a gestão
de várias fundações e outras universidades. Eu queria saber se o Sigitec, por acaso, vai ter alguma alteração para que cada fundação receba esse recurso e gerencie para a sua universidade em um projeto de rede. Então, o Sigitec hoje, o Sigitec é um sistema que está sendo descontinuado na Petrobras. Então, a gente vai estar mudando para o Salesforce, tá? Que é um outro sistema. Então, logicamente, quando a gente muda, a gente implementa as melhorias. E uma das melhorias é essa, permitir que tenha mais de uma fundação nos nossos instrumentos contratuais e cada um receber o seu recurso. Sendo que, né, a Petrobras vai continuar tendo uma das fundações eleita para preencher lá o sistema, né? E entregar como todo o recurso da parceria. Mas essa de cada um receber o seu recurso já está previsto e vai ser no novo sistema, não no Sigitec. Mais uma pergunta aqui, Isabela. E só empurrar para cima, assim. É só empurrar para cima. Oi. Aí. Boa tarde, eu sou a Valéria, eu sou da Fundação Euclides da Cunha. E a minha pergunta é: como as fundações podem controlar as horas da equipe executora de 40 horas semanais dos membros da equipe que estão vinculados a outros projetos em parceria com a Petrobras? A gente está recebendo muita glosa por causa disso e a gente queria saber como é que a gente faz. Então, o nosso sistema, ele faz essa verificação, tá? A própria fundação tem que ter um sistema dela, onde registra os seus colaboradores, porque a gente olha de todas as parcerias. Se o problema é da sua parceria com outra instituição, aí é diferente, né? Que você não tem como enxergar. Entendi agora. Que você está falando de outras fundações. Eu não tenho... eu vou falar aqui de um parceiro nosso, que é da Copetec, o Diogo, como eles fizeram lá. Posso contar, né, Diogo? A Copetec exige que aquele novo integrante afirme de que não está em outro mais de 40 horas. Né? O pesquisador, o novo bolsista, seja lá o membro que for, tem que se comprometer de que está só 40 horas. Se ele se compromete e aí você depois, a glosa cobra dele. Mas isso daí a gente não tem como fazer, porque a mesma coisa acontece quando a ANP verifica que a ANP já tem a visão de todas as operadoras. Eu tenho o meu universo. A ANP tem um universo maior de todas as operadoras. E pode acontecer. E aí a gente vai ter que responder por isso. É a mesma coisa. Não existe nenhuma maneira do Sigitec ele travar ou informar pra gente, olha, essa pessoa, ela já está vinculada a um outro projeto. A gente faz dentro do nosso. Dentro do nosso a gente faz. Mas a gente não recebe essa informação. O coordenador vê durante a elaboração da proposta. Pois é. E aí, o que acontece? Vamos supor, se uma pessoa... Ele dá um alerta, porque assim, é uma possibilidade. Quando está planejando, é uma possibilidade. Durante a execução, ela se torna real. E a minha pergunta ele está lá, sei lá, 30 horas na Coptec, 20 horas comigo, ele só pode 40. Se a Coptec ela prestar conta primeiro do que eu, a glosa é para mim? Antes de só responder, a gente vai encerrar aqui essa participação dela e nós vamos abrir mais 2 perguntas, tá? Quem quer fazer pergunta aqui, aproveitando que o assunto está rendendo, só levanta a mão já que nós vamos passar o microfone para não perder tempo enquanto a Isabela responde, tá? Vamos só transferir o microfone Já tivemos esse caso, tá? Já tivemos esse caso e a gente colocou a glosa para quem contratou ele primeiro, por último. Não para quem apresentou a prestação de conta primeiro. Ah, tá. Então, para quem contratou por último, é que fica com a glosa. Exato. E eu acho que isso é uma responsabilidade compartilhada com a pessoa que está recebendo e com o coordenador. Porque a fundação ela não tem gerência sobre isso. Sim, ela não consegue fazer esse tipo de controle. Sim. Ótimo. Vamos lá para a próxima pergunta de trás, então, agora. Oi, Isabela. Aqui é Kátia, da Fundação Casimiro Montenegro Filho, de São José dos Campos. A gente tem alguns projetos já que encerraram no começo do ano e a gente ainda não recebeu esse termo de encerramento e já passou desses 90 dias. Como que a
fundação faz para poder receber isso junto à Petrobras, entendeu? Fica difícil porque o canal de comunicação também, a gente manda mensagem lá naquela de investimento e às vezes não recebe resposta. Mesmo usando a taxonomia do campo assunto. Sim. Aí é Raoni, que agora é o dono da área, né? Passa a bomba para ele, né? Tá. Vamos lá, tem que checar primeiro se foi analisado ou não essa demanda, tá? Assim, a queima-roupa eu não sei te responder, mas o caminho é esse. Você está usando o caminho, a porta de entrada é essa, né? Fazer um e-mail para o investimento externo, dizendo qual é a sua dúvida e a gente analisa e responde. Se ainda não chegou essa resposta, se você puder me dar mais dados, eu vou ter prazer em te ajudar a entender o que aconteceu.